Hoje vamos começar uma nova série aqui no canal. Como é que é o nome da série, amor? Mesa com Carmo. Estamos aqui hoje fazendo um churrasquinho de domingo na casa nova dos meus avós. É provisório e aí montamos esse cenário para trocar essa ideia com vocês e vamos falar sobre 3 temas muito importantes. O primeiro é ambiente que forma. O segundo é exemplo e trabalho. O terceiro é amor com limite. A Mesa com Carmo não é para mostrar a minha vida pessoal para vocês. Isso não é um vlog. É para trazer consciência, experiência, vivência e sabedoria através das coisas que eu vivo e vivi. É sobre transformar uma vivência real em um conhecimento prático na sua vida. A casa dos meus avós, ela não é apenas um lugar de lembranças para mim. Ela é uma escola de valores. Foi aqui que eu aprendi, muitas vezes sem perceber, o que significa trabalho, honra, respeito, responsabilidade e família. E hoje, olhando como adulto, eu entendo que muita coisa importante que eu carrego hoje começou aqui, como criança. A criança se acostuma com um tipo de ambiente. A criança se acostuma com um tipo de conversa. A criança se acostuma com um tipo de amor. A criança se acostuma com um tipo de correção. A criança vê a forma como você trata as pessoas dentro da sua casa. Vem aqui com o pai. Senta aqui. Vou te fazer uma pergunta sincera. Primeiro, quantos anos você tem? 5. Qual é seu nome? Rael. Não, fala direito, fala mais alto. Rael. Rael, tem que falar olhando pra quem? Pra câmera, muito bem. Rael, o pai trata bem a mamãe dentro de casa? Não. O quê? Como não? Não. Como que eu não? Fala a verdade, filho. Por que eu não trato bem sua mãe dentro de casa? Por causa que vocês cuidam. Vocês cuidam? Não, peraí. Vou fazer a pergunta de novo. O pai trata bem a mamãe dentro de casa? Por quê? Porque é coisa da gente. Porque cuida da gente? Você vê eu falando que ama a mamãe? Você vê eu brigando com a mamãe dentro de casa ou você nunca viu? Nunca viu? Você sabia, Rael, que tem casas, que tem casais, que tem famílias que brigam todos os dias dentro de casa? Você sabia disso? Não. Você não sabia? Não. Você sabe por que você não sabia? Porque você nunca viu. E talvez você que está em casa me assistindo, você tenha vindo de um ambiente que é briga todo dia, que é discussão, que é reclamação, que às vezes é pior do que isso ainda. Só você sabe o que você passou. A grande questão é que a gente só consegue agir diferente se a gente tem exemplos práticos na vida. Então eu trouxe essa série aqui justamente para mostrar para vocês que existe uma vida diferente. Eu, graças a Deus, fui criado pela minha avó e meu avô, e eles me deram educação, amor, respeito, cultura, e eu quero passar um pouco disso para vocês que talvez não tiveram, para que vocês façam diferente com a próxima geração. 5 anos de idade. Esse menino aqui, ele tá tendo um exemplo dentro de casa de amor, de respeito, de valores. O pai corrige quando você faz coisa errada. Eu deixo você fazer coisa errada ou eu brigo? Briga. Põe de castigo se precisar? E se precisar bater, bato? Bate. Então, meu querido, saiba que Provérbios 15, 18, dá uma olhada no que está escrito, que está passando aí na tela para vocês. Se você ama o seu filho, corrija e discipline. Mas sem mais enrolação, a gente vai agora para o primeiro bloco deste vídeo. A minha avó foi a pessoa que me criou. Você tem quantos anos hoje, vó? 74. 74 anos. Vó, o bloco é o ambiente forma. Então, nessa primeira pergunta, eu quero saber como o seu ambiente formou você. Porque a criação do seu pai, da sua mãe e de quem te criou, madrasta e tal, é diferente da criação que você deu pra mim, não é? Sim, com certeza.
Conta pra gente, vó, como que foi o seu ambiente? Como o seu ambiente te formou? Como é que foi a sua criação? Eu perdi a minha mãe aos 10 anos de idade, e aí começou o sofrimento. Somos 3 irmãos e o meu pai casou 2 vezes de novo, e as 2 madrastas escondia a comida para nós não comer. Nós para tomar banho era uma vez só por semana que nós tomava banho e trocava de roupa. Então a gente, qualquer coisa que fazia de errado, a gente apanhava, era preso dentro do quarto e apanhava de havaiana até quebrar a havaiana. E ela dizia que se meu pai viajava muito, trabalhando de caminhoneiro, e ela dizia que se nós contássemos para meu pai quando ele chegasse, ela matava todos nós. E nós tínhamos muito medo. Então, seja Deus, dou graças a Deus, porque eu aos 17 anos conheci o meu esposo, foi muito maravilhoso, né? Porque ele, para mim, ele foi pai e mãe ao mesmo tempo, porque eu era muito nova, né? O meu pai nunca se importou muito. Quando nós contava para ele que nós sofria, ele não acreditava, ela desmentia nós, a madrasta, e ficava nisso mesmo. Então nós não tinha saída para nada disso, e assim nós se criamos. Quando eu conheci minha esposa com 17 anos de idade, aí começou a minha vida a melhorar, porque eu ia trabalhar sem marmita, porque ela escondia a comida e eu ficava sem comer. Eu chegava na empresa que eu trabalhava, eu comia doce na porta da empresa, comprava doce para mim beber água para matar a fome. Então, graças a Deus, casei, conheci meu esposo com 17 anos, casei, e graças a Deus foi aonde a minha casa teve muita paz, porque eu tive 4 filhos, porque criei um neto com muito carinho, o filho do coração, porque ele é meu filho do coração. Nós criamos ele da mesma maneira que eu criei os meus 3 filhos, eduquei, fizemos de tudo para educar ele da melhor maneira possível, fizemos o possível, tiramos da nossa boca para poder dar uma escola boa para ele ter educação, porque eu peguei ele, quando ele saiu do hospital, eu fui buscar ele e criei ele até os 18 anos. Quando foi com 18 anos, eu falei para ele, eu disse: filho, agora você já sabe o caminho certo e o caminho errado. Se você errar, vai ser com você, porque você é de maior. E se você acertar, eu vou te aplaudir. Então, eu dou glória a Deus, porque na minha casa nós criamos eles com muito respeito, sem briga, orando a Deus, porque na minha casa nós aceitamos Jesus logo cedo, quando eles eram pequenos, e graças a Deus, a minha casa hoje e sempre teve paz, porque Deus nos deu essa paz. Ele entrou na nossa casa. Quando ele entrou, a paz, graças a Deus, entrou na nossa casa, que nós nunca tivemos briga, nunca fui pessoa de dormir separado do meu esposo, porque nós nunca brigamos para fazer isso, que é muito feio. Nunca eu briguei na frente dos meus filhos com meu marido, viu? Então isso foi muito bom, foi uma grande honra para mim. Hoje, graças a Deus, eu não me orgulho dos filhos, mas orgulho de Deus ter me ensinado a criar os meus filhos, porque foi Ele que me ensinou. Eu educar os meus filhos, criar os meus filhos, porque eu sempre dizia, não quero que os meus filhos tenham a vida que eu tive. Hoje eu me orgulho de ter criado um neto, ter criado 3 filhos, para a glória de Deus. Amém, vó. Ricardinho, pega uma água lá pra gente, por favor. Vó, primeiramente eu até me emocionei aqui, porque eu sei como você me criou, e ouvindo como você foi criada, foi totalmente diferente do que eu tive. Você sofreu, você passou por poucas e boas na sua criação, e como você contou da sua madrasta, que Deus esteja com ela, abençoe ela, mas você sabia, vó, que até essas pessoas que fizeram mal pra gente na nossa criação, eu tenho as minhas, você sabe disso também, até essas pessoas deram o seu melhor? Com certeza, com certeza. Então, se você culpa o seu pai, se você culpa a sua mãe, se você culpa quem te criou e fala assim, não, a
culpa é dele, a culpa é dela. Não faça isso. É verdade. Leve o perdão para essas pessoas. Amém. Perdoe essas pessoas. Porque enquanto você não se perdoar e não perdoar essas pessoas que te fizeram mal, levando a consciência de que elas deram o melhor delas, de que se elas pudessem, elas fariam diferente. Não fariam Com diferente? certeza. Perdoe essas pessoas. Esteja com seu coração limpo. E saiba que essas pessoas deram o seu melhor. Seu pai, sua mãe, quem quer, madrasta, quem te criou. Vó, eu achei muito interessante também porque você foi criada de uma forma e você me criou de outra. Você criou também mais 3 filhos, que é o tio Marcos, a minha mãe e a minha tia Márcia. E dentro de casa, galera, eu nunca vi briga. Isso tudo que minha avó falou é a mais pura verdade. E hoje, dentro da minha casa, eu faço questão de transmitir os valores que eu aprendi para os meninos, para essas crianças, e também carregar isso para o meu casamento, com a minha relação com a minha esposa. Obrigado, Ricardinho. Porque se você recebeu algo ruim, não quer dizer que você tem que entregar algo ruim para os seus filhos. Se a minha avó recebeu isso da madrasta, do pai, da vida dela, olha o que ela entregou para mim. Ela transformou aquilo que era ruim, difícil, duro, em algo lindo, em algo de respeito, de amor e principalmente baseado na fé cristã. Sem isso aqui, galera, eu digo para vocês que eu não estaria aqui. Sem Cristo, eu não estaria aqui. E eu não tô falando, mano, independente da sua religião, cara, independente. Eu tô falando de valores, de princípios. E a minha avó, ela recebeu esses princípios da fé cristã e praticou, e viveu isso. E ela transmitiu isso para mim também. Ô vó, uma pergunta. O que para você foi mais importante na hora de criar os seus filhos? O mais importante na minha vida foi quando eu vi os meus filhos se formando, sendo alguém na vida, vendo meu neto também vencendo na vida. E isso para mim foi a coisa mais importante na minha vida. Que hoje eu olho para eles e a única coisa que eu digo, obrigado, Jesus, porque foi ele, não eu. Porque eu sou falha, mas eu sempre pedi a direção para ele. E ele me deu a direção. Então eu dou glória a Deus, foi a melhor coisa da minha vida. Hoje é eu ver o meu neto criado, porque quando eu peguei ele como criança, eu achei que eu não ia aguentar criar ele, porque eu já não era mais criança mais. Mas graças a Deus, quando eu peguei ele para criar, eu falei, Senhor, me dá mais dias de vida, porque eu tenho mais um para criar. E Deus me deu, graças a Deus. Então isso para mim é o mais importante na minha vida, é isso. Amém, vó. Ô, vó, a senhora estava pronta quando chegou os seus filhos? Se sentia pronta? Eu sentia pronta porque eu tinha desejo de ser mãe. Então eu queria muito ser mãe. Mas eu não estava pronta quando eu recebi o neto, porque foi uma surpresa para mim. Eu nunca pensei que eu ia criar um neto, né? Mas Deus me deu condições de criar, não com dinheiro, mas deu condições de eu dar educação para eles e ensinar. Nunca o meu neto fez uma briga com o vizinho na rua, porque eu dizia para ele que se você brigar na rua, você, quando entrar aqui, quem apanha é você. Tá? Então, eu falava sempre isso para ele. Então, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus, para mim, a maior riqueza que eu tenho na vida é minha família. É meu esposo e o filho do coração, que é o meu neto. Amém, vó. Você já parou para pensar que o adulto, ele parte daqui, da criança? O adulto, ele começa aqui, no seio de casa. O adulto, ele começa aqui, na forma que a mãe trata o seu filho, na forma que o pai trata o seu filho? Eu tenho certeza disso. A minha avó, ela veio de uma geração que muitos de vocês não vão nem ouvir histórias, mas foi essa geração que criou mulheres incríveis iguais a Dona Maria. E foi essa geração que possibilitou pessoas maravilhosas, igual a minha mãe, igual o meu tio. E, vó, na sua opinião,
os valores, o ditado que tinham antigamente, né? Tinham vários ditados. Hoje, a criançada de hoje nem conhece mais ditado. Fala um ditado aí, amor. Um ditado aí, vô. Ah, tipo, cavalo dado não se olha os dentes. Sabe ditado? Nessa época aqui, vô, eles não sabem o que é ditado. Essas coisas que são levadas de geração em geração. Tem algum ditado que você lembra que seu pai falava, que sua mãe falava, que ficou no seu coração? O ditado que eu lembro que o meu pai falava, que Pode falar mais alto, vô. ele dizia para nós assim: olha, filha, aquilo que você plantar, você colhe. Você vai colher, né? Então, eu sempre lutei para plantar o que é bom na minha vida. Sempre lutei. Porque não é como meu pai me ensinou, porque ele não criou os filhos, tá? Mas é o que eu sentia dentro de mim pelo sofrimento de eu e dos meus irmãos, que eu queria ser uma pessoa melhor, porque eu não queria ver os meus filhos sendo criados como eu fui. Legal, vó. Isso é muito importante. Então, aquilo que a gente plantar, A gente colhe. a gente colhe. E isso daí eu duvido que você nunca ouviu. Eu duvido. Você pode ser jovem, você pode ser velho, você pode ser adulto. Eu duvido que você nunca ouviu isso. Aquilo que você plantar, você vai colher. Mas não necessariamente o que plantaram em você é o que você precisa entregar. Olha para minha avó. Olha o que plantaram nela quando ela era criança. Olha o que ela passou na vivência dela. E olha o que ela entregou para mim. Então, mesmo que tenham feito coisas difíceis com você, no seu ambiente, na sua casa, na sua família, lembre-se que hoje você já é um adulto. Você hoje já pensa por você mesmo. E você tem nas suas mãos a decisão de entregar o melhor para os seus filhos, o melhor para quem mora com você, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu tio. Gente, hoje, para mim, o meu maior foco com relação ao meu avô e minha avó é só um: dar orgulho. Porque eu já dei dor de cabeça, avó. Já. Galera, todo mundo já deu dor de cabeça, mas o importante é o que eu vou fazer daqui pra frente. Se você hoje dá dor de cabeça pra sua família, se você sente que sua família não tem orgulho da pessoa que você é hoje, saiba que, número 1, Deus ainda te deu vida mais um dia. Onde a vida é esperança, você ainda pode continuar, você ainda tem uma nova oportunidade. Então, se hoje você não está feliz com os frutos que você colheu, é porque você não plantou bem. É verdade ou não é, vó? Sim, com certeza. Mas, vó, você acredita que essa pessoa que plantou, que hoje colhe frutos não tão bons assim, você acha que essa pessoa pode mudar a realidade dela? Pode, porque ninguém é ruim totalmente. É a gente mesmo que faz ser ruim. Porque agora, se nós quisermos mudar, nós muda qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa nós muda. Pode ser o que for. Se a pessoa for um ladrão, ela pode mudar? Pode, com certeza. É só ele dizer: eu não quero mais essa vida. Não quero isso mais para minha vida. Se a pessoa, vó, ela se acha burra, ela pode mudar? Pode. Pode mudar, porque ela pode dizer assim: eu não sou burro, eu sou inteligente. Agora, se ele aceitar que ele é burro, ele vai ser burro mesmo. Então, você acha, vó, que a gente é o que a gente aceita? Porque a gente aceita que é. É, com galera. certeza. Muito bom. Para fechar isso daqui, esse primeiro bloco sobre ambiente, quando eu era criança, algumas pessoas do meu entorno disseram para mim: você vai ser burro. Você é um burro. E por um pequeno período de tempo, eu levei isso como uma verdade na minha vida. Só que chegou um determinado momento que eu fiquei revoltado com isso. Eu falei: eu não vou ser burro. E aí, sabe o que aconteceu? A minha família fez das tripas coração e me colocou num colégio particular. E quando eu saí da escola pública e fui pro colégio particular, sabe o que eu percebi? Que eu era um burro. Eu era um burro perante aquelas crianças que já vieram de berço de ouro, que já tinham estudado muito mais do que eu, que vieram de casas onde o pai e a mãe eram extremamente instruídos. Ô vó, até que ano da escola a senhora estudou? Até segunda série. Até segunda série. Vô estudou até que ano, vó? Até terceira série. Sabe o que eu mais ouvi dos meus avós quando eu era criança? Filho, estude. Foi o que eu mais ouvi. Filho, estude. Por quê? Porque foi algo que eles não tiveram a oportunidade e foi algo que eles sabiam que era bom para mim. Então, quando alguém te der um conselho de coração, quando você vê que alguém quer o seu bem
e fale alguma coisa pra você repetidas vezes, porque eu ouvi repetidas vezes dos meus avós, filho, estude. Dê valor a isso. Corra atrás disso. Hoje tem gente que chega em mim e fala, Mateus, você é inteligente. Mas sabe por que eu sou inteligente? Porque o ambiente me formou. Porque eu ouvi dela, filho, estude. Vó, pra gente encerrar esse bloco, o tema é... Deixa eu pegar aqui. O ambiente que forma. O que você diria, vó, para pessoas que estão em um ambiente, pode ser um ambiente familiar, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente, qualquer ambiente. O que você diria para pessoas que estão em um ambiente muito ruim? Ele tem que se valorizar ele mesmo, porque a partir do momento que ele se valorizar ele mesmo, ele vai olhar para dentro dele e vai dizer, escuta, eu não sou isso. Ele determina e fala, eu não sou isso, não vou ser isso, e acabou. Esse é o problema, esse é que é o problema. Ele determina, porque quando eu aceitei Jesus, eu determinei que eu tinha que aceitar Jesus para criar minha família. E eu criei, graças a Deus, dentro do ambiente determinado por Deus, joelho no chão, todos os dias orando, o meu neto lá na rua fazendo as coisas que não vai, eu de joelho orando, pedindo a Deus, Deus, eu não criei ele para isso, o Senhor vai tirar ele de lá, o Senhor vai tirar ele, eu tenho certeza que eu não vou perder o trabalho de ter criado meu neto, eu tenho certeza disso. Maravilha, vó. Então a senhora deu a primeira dica para a pessoa que está num ambiente ruim, Sim. Seja ele familiar ou profissional. Primeira dica, quem determina é você mesmo. Eu mesmo. É você mesmo quem determina. Sim. Se o ambiente te faz ter raiva, é você que escolhe ter raiva. Sim. E passar raiva. Sim. Então o ambiente, ele é forte, ele é poderoso, mas quem dá a última palavra É a gente. é você mesmo. Tem alguma segunda dica, vó? Para quem tá num ambiente muito ruim? A outra dica que eu dou é ele olhar sempre, quando amanhecer o dia, ele olhar para igual eu abro a minha janela e eu falo, Senhor, entra na minha casa, entra na casa dos meus filhos, entra na casa do meu neto nesta hora e ajuda eles. Porque se nós vacilar, nós cai no mesmo abismo de novo. E enquanto nós estiver pensando em Deus, nós não vai nunca cair mais naquele abismo mais. Jamais. Muito bom, vó. Então, só lembrando, vó, às vezes a pessoa que está assistindo a gente ali compartilha da fé cristã. Mas às vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela não é cristã. Então vamos colocar como fé. Nem todo mundo que está dentro da igreja, ele saiba criar a família dele, se ele não pedir a direção de Deus. Ele acha que ele tem que criar de qualquer maneira. Eu passei por isso e passei por aquilo outro, então meus filhos também têm que passar por isso, né? Então, jamais ter esse pensamento é a coisa mais horrível que tem. Uma terceira dica para a gente encerrar isso daqui, vó. O ambiente que forma. Se a pessoa está num ambiente ruim, seja ele familiar, seja ele profissional, qual é a última dica que você dá para essa pessoa? Porque a última dica é ele dizer assim, eu conheço um Deus que pode me ajudar a eu sair dessa situação. Porque foi o mesmo Deus que me criou, o mesmo Deus que me pôs no mundo. Eu sempre falei para Deus, eu digo, Senhor, o meu neto não sei nem onde é que ele está agora, mas eu tenho certeza que eu criei ele com muito carinho, não sou mãe de útero, mas ele é filho do meu coração. Então o Senhor vai fazer, então, que a pessoa coloque Deus, respeita a Deus, honra a Deus. Ele disse, e os filhos honra pai e mãe, para que os seus dias de vida sejam prolongados. Primeiro mandamento com promessa, rapaziada. Primeiro mandamento com promessa. Galera, esse foi o bloco 1, o ambiente forma, aqui com a ilustre presença da Dona Maria, minha excelentíssima vó, mãe e mentora de vida. E eu sou muito grato a Deus por estar gravando esse vídeo com a minha vozinha. A gente tá mudando de casa, né, vó? Sim.
Tá mudando de casa? Sim. Eu espero que você tenha aprendido esses valores que vêm de gerações e gerações atrás, essa sabedoria que hoje não se encontra mais. Guarde no seu coração e coloque em prática tudo aquilo que essa mulher acabou de passar para você. Isso aqui vale ouro, galera. Vale ouro. Isso daqui transformou a minha vida e eu garanto que vai transformar a sua também. Amém. Coloque em prática as 3 dicas da Dona Maria e agora a gente vai comer um churrasquinho ali e logo menos vem o bloco 2, que é o exemplo do trabalho. Vou gravar com o meu excelentíssimo vozinho. Quer mandar um recado pro pessoal que tá assistindo, Val, pra gente finalizar? Quero. O que você quer falar pra Quero. eles? Eu quero que Deus dê sabedoria para cada mãe, cada pai, para eles também dar honra aos filhos, para que os filhos também dêem honra para eles. Só isso que eu quero dizer. É difícil criar uma família, é difícil, mas com Jesus no barco tudo vai bem. Amém. Vó, a gente pode fazer uma oração? Pode. Você pode orar pelas pessoas que estão em um ambiente difícil, seja ele familiar ou profissional? Sim. Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Pode orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho certeza, Senhor, que neste momento tem muitos pais, muitas mães, passando lutas e mais luta com os filhos. És filho na droga, é filho, Senhor, em tudo aquilo que não pertence a Ti desse mundo, porque o mundo está aí, cheio de perdição. Mas o que eu te peço, Senhor Jesus, nesta manhã, que o Senhor Jesus entre em cada lar, entre em cada coração de cada pai, Senhor, e repreenda vício, porque graças a Deus na minha casa nunca ninguém teve vício. Então, que Deus repreenda tudo enquanto é vício de filhos e pai, e que dê paz em cada lar, Senhor, que está precisando de paz, porque a paz só quem dá é o Senhor Jesus Cristo. Te amo, Jesus. Amém, vó. Muito obrigado. Olha.